Muito boa tarde. Lembrando sempre, um ponto de vista apenas à vista de um único ponto e não é uma verdade. Hoje eu queria analisar um pouquinho a situação geopolítica, o que está acontecendo no Brasil, sobre vários prismas. Essa crise da pandemia, crise econômica, juntando tudo. Vamos começar primeiro com o áudio que amigo meu me mandou. Esse áudio é do Alcolumbre, no dia 18/3, quer dizer, um ano atrás, no Roda Viva. Olha o que este senhor teve a cara de pau de falar. Fala da sociedade que inclui o presidente também, que elegeu o presidente da República, que é político. Ou seja, não adianta dizer que não vai tratar da política, porque todos nós somos políticos. Nós fomos eleitos para estar em Brasília, assim como o vereador foi eleito para estar na sua cidade. O que acontece é que esse modelo que foi estabelecido pelo presidente Bolsonaro, de nomear os técnicos do governo em detrimento da política nesse primeiro momento, criou todo esse problema que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, esse cara tem a cara de pau de dizer que o Bolsonaro ele não escolheu políticos e está criando problema. Por que ele está criando problema, senhor Davizinho? Por quê? Porque acabou a mamata para muitos políticos? Porque acabou a mamata de distribuir cargos técnicos para pessoas incompetentes somente por são amiguinhos? Cara, é uma coisa que impressiona. Eu vejo que hoje eu me sinto na obrigação de defender o Bolsonaro, porque quando você olha quem ataca o Bolsonaro, é o Maia, é o Alcolumbre, é o STF, é o João Dória, é o Witzel, é a mídia. Você sinceramente acha que essas pessoas que nitidamente só querem saber do próprio são confiáveis? A Globo ataca o tempo inteiro lutando pela sobrevivência. O Maia, eu não sei quem botou na cabeça desse paspalho a ideia de que ele poderia ser presidente. Ele é uma figura muito tosca. Para ele ser um bosta, ele ainda precisa ainda precisa crescer mais. É o típico filhinho de papai que nunca tomou um choque de realidade. O STF, nem se fala então. O que esses caras já tomaram de decisão contra o povo brasileiro não está no gibi. O Witzel e o Dória, se tem uma coisa que as pessoas em geral mais abominam, é uma pessoa traidora. Pessoas que se vendem, pessoas que não honram a sua palavra, não honram aquilo que prometeram. E o Bolsonaro, até agora, ele está fazendo tudo aquilo que ele prometeu. Por isso ele está sendo tão atacado. E você que bate panela, eu queria saber uma coisa. Você quer o quê? Você quer o Dória? Você quer o Witzel, que acabou de receber várias acusações de uma que tirou o SAMU dos bombeiros, outro querer fazer um aplicativo de 10 milhões e mais uma outra denúncia de 94 milhões. Só procurar o vídeo do Antônio de Paulo. Inclusive ele denunciou o Witzel na Polícia Federal. O Dória, que tá correndo processo de impeachment também, o que este senhor tem feito não está no gibi. É essas pessoas que você está defendendo, essa New Left, que inclusive está se juntando com a China. Uma coisa que você pode ver nos meus vídeos antigos, eu tive certa simpatia com
com a esquerda. Eu analisava coisas e via que no passado não tinha bons canais analisando a geopolítica. E tinha alguns bons canais em alemão. Então eu fiquei muito ligado em vários desses canais. Então algumas análises eu faço questão de não tirar para não negar aquilo que já fui. Eu mudei muito. E hoje que eu vou te falar o seguinte. Entre um governo da China, uma dominância da China, ou uma dominância dos Estados Unidos, não tenho a menor dúvida qual das duas que eu quero. Nenhuma. Eu não quero que alguém me vigie meus passos com um aplicativo para me enquadrar depois. Que faça uma tabela de pontos para ver se eu sou um bom menino, um mau menino, e depois pode me negar a oportunidade porque eu não fiz aquilo que meu governo, que meu guru me prescreveu. E uma coisa que eu te falo hoje, um país que tem campos de reeducação que no passado eram chamados de campos de concentração durante o nazismo e de gulags na época do comunismo sob o Stalin e o Lenin. Eu não quero um governo desse. E hoje, quem ameaça instalar um governo desse é a China. Não tenha nenhuma dúvida. E você pode, se esse vírus foi criado em laboratório, isso não me interessa. O que me interessa é o que é palpável. O que a China fez a partir daí. A China, a partir desse momento que o vírus começou a circular, se aproveitou de uma maneira muito asquerosa junto com a OMS. E a OMS não é à toa que o ministro japonês chamou de Organização Mundial da China, e não é à toa que o Trump acabou de soltar uma boa notícia que ele está começando a rever o financiamento para a OMS. Para mim, pare de financiar essa merda ontem. Muitas pessoas analisam essa crise, pessoas inteligentes, amigos meus que são muito inteligentes, mas não estudam geopolítica. Se você analisa só a pandemia sobre o ponto de vista medicinal, não vai dar certo. Você tem que incluir a geopolítica. Quando você analisa as coisas que estão acontecendo paralelamente, que já é um sinal claro do que vai acontecer depois, você vê, o Maduro recebeu o seu cabeço a prêmio $15 mil, morto ou vivo, por narcoterrorismo. Ali era a porta de entrada da China e da Rússia, na América do Sul, porque no Equador estão sendo expulsos, a esquerda está sendo varrida. A Bolívia também foi, o Evo Morales também teve várias acusações de narcotráfico e perdeu apoio do Maduro. A Bolívia eu fui várias vezes, eu gosto de fazer montanha, então fui várias vezes para aquele país, eu conheço bem a mentalidade lá. Eu tenho um grande amigo que sempre me manda os relatos. Equador também. E aí quando você analisa o que acontece geopoliticamente, não é muito de se estranhar. E aí você vê que aqui no Brasil a Band vendeu espaço para o partido chinês. O embaixador chinês, que deveria ser expulso para ontem, porque quer se meter em coisas internas do Brasil, que é um absurdo, e esses bananas de Dória e Globo e não sei o que, babando o ovo desses caras, é uma coisa impressionante. E aí você vê que a Globo assinou um contrato com a China Media Corporation, ou seja, com o partido chinês. Não é de se estranhar essa notícia que saiu hoje, fresquinho. Rede Globo é denunciado por corrupção no Tribunal Federal em Nova York. Por corrupção. Ou seja, não é de se estranhar
se a Globo só vai sofrer agora também uma devassa mundial, porque a justiça americana não vai deixar barato, isso é certo. E eles vão ser enquadrados por essa corrupção. A família Marinho terá a oportunidade de descobrir que perante os tribunais dos Estados Unidos, o tratamento que irá receber será bem diferente do que normalmente ocorre no Brasil. E Globo foi delatado juntamente com a Televisa México e a Fox dos Estados Unidos. Ou seja, e a Fox, interessante, que ela tá bem a favor do Trump, tá bem mais para a direita. Ainda assim não escapou. Para você ver como que o buraco está mais embaixo. Então, coisas muito interessantes, muito importantes estão para acontecer. E não dá para separar essa pandemia da geopolítica, porque a OMS não é de hoje que é corrupta. E a OMS fez isso o tempo inteiro. Mandou uma medida, depois desmandou. Mandou uma informação, depois outra. Toda hora, o tempo inteiro isso. Quem é o maior beneficiado disso tudo? É a China. Então, o que eu estou falando? Não importa se veio de um laboratório ou não veio. Ninguém vai conseguir provar isso nunca. O que importa, o que fizeram depois disso. E hoje, falando com uma amiga minha, não porque os dados da China, é sério. É sério que você confia numa ditadura revelando dados e trazendo dados para o mundo? É sério mesmo que você acha isso confiável? Bom, vamos aguardar os próximos passos, mas muita água vai rolar. E os acontecimentos estão cada vez mais ferrenhos. Eu não vou fazer nenhuma especulação, mas grandes coisas vão acontecer. Grande abraço.